transição da minha tela. Conseguem ver minha tela, pessoal? Tá tudo certo por aí? Tranquilo, professor? Sim. Perfeito. Legal. Para aqui está tranquilo, professor. Valeu, pessoal. Muito obrigado, tá? Então, vamos lá. Olha só, antes de começar a palestra, eu quero avisar o pessoal que, assim, eu vou baixar a lista de presença lá no finalzinho da palestra, tá? E aí a lista de presença registra o pessoal que entrou e acompanhou a palestra, e isso vai ser usado aí para as horas, contabilizar as horas de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu só vou pedir também para tomar cuidado com o áudio aí, tá bom? Deixem os áudios, por favor, desabilitados, tá bom? Deixem os áudios desabilitados. E aí, no final, eu abro aí um período para vocês fazerem perguntas, tá legal? É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas a todos vocês, tá? Essa palestra inaugural que a gente está iniciando esse ciclo, né, de lives semanais aqui pelo curso de Educação Física do Campus Norte Shopping, tá? Então, o legal é que nós temos alunos aí de diversos campos, né? Então, dar as boas-vindas aí aos meus alunos do Campus Norte Shopping, do qual eu sou coordenador, e aos demais que me acompanham, já, né, foram meus alunos em outras unidades. É sempre um prazer ter vocês aqui. E vamos que esse tema eu gosto bastante, né? A gente vai inaugurar esse ciclo de palestras, então, esse ciclo de lives semanais com essa temática sobre obesidade e estilo de vida, tá? E dentro desse aspecto da obesidade e do estilo de vida, qual é o papel do profissional de educação física nesse processo? Então, rapidamente, né, eu vou fazer uma apresentação minha, né? Eu sou o professor Silvio Marques, tenho uma formação, né, em pós-doutorado, embora não seja um título pós-doutorado é um estágio, né, na verdade. Mas cheguei a realizar um período de pós-doutorado no FISCLINEX, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e passei o mestrado e doutorado no Instituto de Biofísica, né, Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu sou professor e pesquisador aqui da nossa universidade, né, da qual eu me formei, me formei aqui pela Estácio, tenho muito orgulho de falar isso, sempre falo isso em todas as palestras. Me formei lá pelo Campus João Shoa, né? E eu tenho um carinho muito especial, porque bate aquela nostalgia bacana, né? Aquela experiência que eu tive lá no passado e que, por sua vez, eu posso estar contribuindo aqui com vocês. Então, nosso objetivo é esse, com essas lives e com essas palestras. Embora a gente não consiga, né, aglomerar todos devido a esse momento sensível que nós estamos passando, a gente consegue ter boas ações e, por sua vez, está tentando promover espalhar esse spreading aí, né, espalhar esse conhecimento e essa experiência para todo mundo, tá bom? Então, por isso que é um prazer ter todos vocês aqui. Então, quando a gente fala de obesidade, tá, a gente sempre tem que ver a nível, assim, um olhar mundial, né? Então, o cenário mundial que a gente acompanha em função da Organização Mundial de Saúde, a gente pode perceber que, de fato, a obesidade ela é considerada uma pandemia também, né? Isso porque desde 1975 até as últimas estatísticas que foram realizadas em 2016, né, os dados mostram claramente que a obesidade ela triplicou nesse período, né? Então, os últimos dados que nós temos aqui de 2016, mais de 1,9 bilhões de adultos, né, com 18 anos ou mais, apresentaram-se com sobrepeso, né, índice de massa corporal acima de 25 kg por metro quadrado, e destes, né, de todos esses aqui, 650 milhões apresentaram índices relacionados à obesidade, com parâmetros que nós vamos ver um pouco mais à frente.
índice de massa corporal é um deles, acima de 30 kg por metro quadrado, e nós temos também percentual de gordura, circunferência de cintura, que talvez seja um parâmetro até mais fidedigno e que tem maior relação com curva de mortalidade e morte por doenças cardiovasculares, né? Quando a gente para perceber, né, a população que apresenta maior prevalência de obesidade, a taxa de mortalidade dela é muito alta, né? Então, existe uma relação direta do avanço da obesidade com a taxa de mortalidade por doenças crônicas. Então, por isso que a obesidade, ela não somente representa um padrão estético ruim, né? Antes fosse somente isso. E a gente vai ver quais são todas as complicações fisiológicas que acontecem com o nosso organismo, né? E aí os dados mais preocupantes é a gente observar as crianças, né? As crianças, aí, cerca de 38 milhões de crianças com menos de 5 anos já apresentavam índices relacionados a sobrepeso e obesidade em 2019. Né? Então, de uma certa forma, a gente percebe que é uma complicação muito séria, né? Então, é isso aí. Quando a gente compara, né, a população que talvez seja aquela que mais teve relatos, né, e apresenta até hoje maior prevalência de obesidade, é a população americana, né? Então, aqui nós temos os dados, né, que é da CDC, que é o Centro de Controle de Doenças norte-americanos, e a gente consegue observar, por exemplo, de meados da década de 80, né, 1985, até, por exemplo, 2009, né, o avanço rápido que a obesidade ela começou a ter na população americana. Então, olha, a meados da década de 80, a gente percebe que a média da obesidade na população estava mais ou menos numa faixa ali de uns 12%, e com os relatos atuais, a gente pode chegar a uma marca bem relevante, e que os últimos dados a gente pode perceber aqui, ó, cerca de 42%, 42,4% dos norte-americanos, eles são obesos, né? Então, caramba, quase a metade da população é considerada obesa, e isso em função da faixa etária, né? Então, a obesidade ela vem crescendo independente da faixa etária, da população de uma maneira geral. E quando a gente para pensar em Brasil, né, que, poxa, o maior exemplo que nós temos é a população norte-americana, né, em relação aos hábitos ruins, sobretudo com aqueles que são caracterizados como fator de risco para doença cardiovascular. Só que, ora, a população americana talvez ela tenha um padrão diferente do nosso, né? Brasil, país em desenvolvimento ainda. Só que, na verdade, não é isso que a gente percebe, né? Então, aqui a gente tem dados, olha, publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, né, por um grupo daqui mesmo, né, do Brasil, onde eles mostram, no período de 2013, a proporção que nós tínhamos de pessoas com obesidade em função da faixa etária, né? Então, nós temos aqui o sexo masculino, sexo feminino, overweight, é acima do peso, né, e obesidade. Então, nós temos aqui, ó, essa coluna que representa a escala percentual, tá bom? Homens e mulheres, então a gente percebe que é uma proporção muito grande, né, de pessoas com sobrepeso, e que isso, olha, se a gente pegar da faixa etária a partir de 30 anos até 70 anos, isso representa aí 60% daquela população. Então, quer dizer, a gente não está muito diferente disso não, muito pelo contrário, né? O percentual de sobrepeso e de obesidade na população brasileira ele vem crescendo bastante. Então, a obesidade, hoje a gente tem mais ou menos uma faixa, né, uma média nos homens aqui em torno de quase 20%, né, 19,8% mais ou menos, e nas mulheres que nós temos uma proporção um pouquinho maior, né, na faixa dos seus 30%, mais ou menos nesse sentido, tá? Então, embora o Brasil seja país em desenvolvimento, isso não significa que o nosso comportamento é diferente do comportamento dos países, até mesmo considerados países de primeiro mundo, né? Então, com isso, essa doença metabólica ela vem avançando de maneira devastadora ao longo do mundo, tá?
E o mais interessante no sentido de fazer com que nós nos preocupemos bastante, qual a relação que a obesidade ela possui com alguns sintomas relacionados a fatores de risco sério para complicações cardiovasculares, né? Então, por exemplo, a gente pode perceber algumas escalas, né? Escalas de avaliação de saúde, algumas escalas de avaliação de saúde, esses índices eles batem de maneira significativa com a obesidade, demonstrando que a obesidade ela tem impacto na sua saúde, né? Dificuldade de andar, que está relacionado com sedentarismo, né? Existe uma relação muito forte também. Sintomas de angina, sobretudo angina no peito, angina pectoris, né? Tem relação com doença da artéria coronária. Os diagnósticos de hipertensão, diabetes, até mesmo, né, das doenças psíquicas, que assim nós podemos considerar, relacionados à crise de ansiedade, depressão e etc. Então, com isso, a gente consegue perceber que estar acima do peso ou estar obeso, isso implica em diversas complicações, né, relacionadas à saúde. E isso se deu mediante a péssimos hábitos que a gente começou a adotar, né? O avanço tecnológico é lógico que contribuiu muito com isso, né? A tecnologia fez com que a gente cada vez ficasse mais, né, sentado à frente da televisão, gastando muito tempo, né, vendo programas de TV e, por sua vez, se distanciando cada vez mais de uma prática de estar realizando pelo menos atividades diárias numa frequência mais elevada, né? E levando em consideração que existe um fator de hereditariedade, né, isso vai passando, né? Os avós vão passando para os pais, que vão passando para os filhos e daí por diante. Então vai criando aquela cadeia negativa. E esse é sempre um alerta para que a gente nunca se acomode, né? Então a população ela nunca pode se acomodar e deixar esse mal invadir a sociedade e trazer todas as complicações relacionadas à saúde que ela vai trazer. Então isso explica, né, isso é curioso, que o mesmo comportamento do avanço da obesidade, ela tem um comportamento muito semelhante ao número de mortes por doenças crônicas, né? Então, desde a década de 90, nós temos ali uma quantificação de quase 30 milhões de mortes, metade delas por doenças cardiovasculares. E a gente acompanhou que em 2002, essa taxa de mortalidade aumentou para cerca de 33 milhões de mortes por doenças crônicas e a metade doenças cardiovasculares. E a estimativa, né, para o ano passado fosse que cerca de 50 milhões de pessoas viriam a óbito por doenças crônicas e metade delas por doenças cardiovasculares. E não é que esse número bateu, né? Esse número bateu. E a estatística ela é muito boa nesse processo, né? Da gente fazer uma predição e tentar tomar uma providência para que esses valores não sejam alcançados, né? Então, ao longo desses anos todos, muitas diretrizes, né, muitos departamentos relacionados à medicina do esporte, né, medicina do estilo de vida, vem trabalhando de maneira muito árdua para fazer com que mudanças no estilo de vida, sobretudo nos hábitos alimentares e hábitos relacionados à prática de atividade física, possam ser modificados na vida das pessoas, né? Então, por isso que um dos principais, né, classificadores para a obesidade que nós temos é o índice de massa corporal. Muito embora nós sabemos que o índice de massa corporal ele apresenta algumas limitações em determinadas populações, tá? Mas que não convém ao caso aqui no momento. Então, o índice de massa corporal, a gente pode considerar, né, quando a gente fala de pessoas com sobrepeso, acima de 25 quilograma por metro quadrado, que chega a uma faixa lá de 29,930 quilograma por metro quadrado, né? E, em contrapartida, ou melhor dizendo, né, acima disso nós temos, né, as classificações relacionadas à obesidade que estão acima de 30 kg por metro quadrado, tá?
E, além disso, nós temos o percentual de gordura, que é um outro fator também que é utilizado como parâmetro para a obesidade, porque, basicamente, ela está relacionada com o aumento da adiposidade corporal. Percentual de gordura também acima de 30%, né? Tudo bem que mulheres existe um limite um pouco maior, né? Acima de 35%, por exemplo, tá bom? E também nós temos a circunferência de cintura, né? Nos homens, acima de 102 centímetros é considerado com obesidade visceral, e as mulheres acima de 88 centímetros, elas são consideradas com obesidade visceral. Então, quando a gente para pensar assim, nos fatores que estão modulando o nosso organismo e que, por sua vez, estão promovendo isso, né? De que ordem eles são? Porque, uma vez que a gente consiga saber quais são as fontes, as origens, né, desse problema que é multifatorial, a gente pode tentar controlar ele, né, fazendo um trabalho com uma equipe multidisciplinar, por exemplo. Então, a obesidade, né, muitos estudos mostram que ela tem relação com o aspecto emocional, né, tem muita relação com o aspecto visual. É por isso que existe, por exemplo, hoje uma sacada do marketing, né, dos fast foods, para sempre estar colocando, né, nas divulgações, né, o sanduíche com uma cor de fundo específica. Isso tudo para quê? Para estimular a sua fome, né? E uma vez com que você comece a adotar hábitos ruins, todo o seu organismo ele começa a mediar sinais internos, que esses sinais internos vão gerando uma cadeia, que isso tende a gerar transtornos bem significativos, né, diversos sistemas, tá bom? Tchau. Pessoal, cuidado com o áudio aí. Beleza, valeu. Então, a gordura corporal, ela pode se alojar em diversas regiões, né? É por isso que a gente sempre ouve falar sobre, por exemplo, gordura perivascular, né? Gordura epicárdica, gordura subcutânea, né? Gordura retroperitoneal e, por sua vez, a gordura visceral. Tá? A gordura visceral, quando a gente observa, né, todo o desenvolvimento da gordura visceral, é por isso que ela existe uma relação muito forte com a circunferência de cintura, né? E, por sua vez, o acúmulo de gordura visceral que vai começar a mediar sinalizadores deletérios, sinalizadores ruins, que vão começar a ter uma atuação de ordem sistêmica, né? Então, por isso que a gente considera a obesidade não somente a pessoa estar acima do peso. A obesidade, na verdade, ela pode ser considerada uma doença imunológica hoje em dia, né? Poxa, como assim, professor? Uma doença imunológica? Porque os hábitos alimentares, né, a sobrecarga alimentar, né, a sobrecarga de energia, né, sobretudo lá de macromoléculas associadas às gorduras, né, uma dieta hiperlipídica, como é o caso das dietas dos fast foods, isso promove alterações na estrutura dos adipócitos, né? E automaticamente os adipócitos, os fatores que eles começam a secretar, que nós veremos um pouco deles, eles têm impacto direto nas células que são, digamos assim, renovadoras do nosso sistema imunológico. Os monócitos, né? As células aqui, consideradas células-tronco de medula óssea, que estão em constante renovação dos nossos tecidos, né? Esses fatores que vão sendo secretados pelos adipócitos, eles começam a modificar, né, as estruturas dessas células. Essas células elas começam a sofrer um processo de remodelamento, um processo de transformação. E esse processo de transformação acarreta no quê? Professor. Só um instantinho. Vamos deixar as perguntas para o final, por favor. Tá bom? Beleza. Então, o que acontece? Todas essas células elas vão começar a mediar o quê? Fatores crônicos, fatores associados à inflamação crônica. Então, por isso que a obesidade ela é considerada uma inflamação crônica. Os adipócitos, né, vamos comparar aqui, por exemplo, os adipócitos de uma pessoa normal. Uma pessoa normal não, uma pessoa saudável, né? Considerada ali dentro da faixa de peso normal, tá?
Então, os adipócitos dessa pessoa, né, ele possui uma estrutura em que esse processo inflamatório, de maneira bem resumida, ele é muito pouco secretado, tá? Então, aqui a gente começa a observar o crescimento desse tecido adiposo relacionado com o ganho de peso. Então, o ganho de peso vai aumentar a adiposidade corporal e a adiposidade corporal começa a promover um processo isquêmico em algumas dessas células inflamatórias que estão localizadas na região dos adipócitos. O resultado disso, então, é que essas células elas começam a secretar diversos fatores inflamatórios, né? Então, nossos adipócitos eles acabam virando uma fonte de processo inflamatório, né? Uma fábrica de processo inflamatório, e esse processo inflamatório vai sendo despejado aonde, né? Esse processo inflamatório vai sendo despejado na corrente sanguínea. Então, aí é que mora o problema, porque aí a ordem vai ser de nível sistêmico. Esse processo inflamatório ele começa a se espalhar para vários tecidos e os tecidos começam a tentar se adaptar a esse processo inflamatório. Então, vamos lá. Esse processo inflamatório, quando ele vai para o músculo esquelético, né, nós temos aqui a interleucina 6, é um tipo de citocina, TNF-alfa é uma outra citocina inflamatória, ocorre a redução das adiponectinas, que são um tipo de citocinas anti-inflamatórias, né? E aumenta o nível de adipocinas. Então, esses fatores inflamatórios, quando eles vão para a corrente sanguínea, nos músculos eles começam a fazer o quê? Promover distúrbios na sinalização da insulina e desencadear o processo de resistência à insulina. Então, esse músculo aqui, ele fica menos sensível à insulina, tá? O processo de captação de glicose dele começa a reduzir e, como consequência, a pessoa começa a desenvolver resistência à insulina. Então, por isso que a obesidade ela tem uma relação muito forte com a diabetes do tipo 2, né? Esse processo inflamatório ele vem para os vasos sanguíneos e nos vasos sanguíneos, diversos fatores, né, fatores humorais que nós consideramos, esses fatores humorais ou eles têm uma resposta vasodilatadora ou uma resposta vasoconstritora. Só que essas citocinas inflamatórias, eles aumentam a produção de fatores humorais que estão relacionados com a vasoconstrição. Então, isso leva a uma disfunção vascular. E essa disfunção vascular vai acarretar no quê? Na hipertensão. Então, é por isso que uma pessoa com obesidade, normalmente, ela tem relação com distúrbios da glicemia e tem relação também com distúrbios. Poxa, mas por que isso passa a ser um processo de ordem fisiológica? Isso passa a ser um processo de ordem fisiológica porque os tecidos eles começam a sofrer alterações. Por exemplo, normalmente, o estômago de uma pessoa que tem obesidade é um estômago mais dilatado, não é verdade? Sim, porque a pessoa está habituada a comer grandes volumes de alimento, né? Comer alimento numa escala de volume muito elevada. E aí o que vai acontecer? O nosso trato gastrointestinal ele funciona como um órgão endócrino da seguinte maneira: quando você se alimenta, o estômago ele se dilata. Quando o estômago se dilata, ele secreta alguns hormônios aqui que são chamados de hormônios incretínicos, e esses hormônios incretínicos eles têm ação lá em neurônios do núcleo arqueado, lá do nosso sistema nervoso central, que vão promover o controle do nosso metabolismo energético. Reparem aqui em verde que nós temos os neurônios que são considerados orexigênicos e os neurônios que são considerados anorexigênicos, tá? Os neurônios anorexigênicos são os neurônios que vão mediar uma resposta relacionada à saciedade, à anorexia, enquanto os neurônios orexigênicos eles vão mediar uma resposta orexigênica relacionada à fome, tá? Então, em poucas palavras, aqui eu tenho o centro da fome, aqui eu tenho o centro da saciedade. E o centro da saciedade, por exemplo, olha, ele começa a ser estimulado pela insulina. Então, se a pessoa com obesidade, né, ela começa a desenvolver o diabetes, então aqui eu tenho um sinal anorexigênico menor, um sinal para saciedade menor. Os níveis de leptina também, né, numa pessoa com obesidade, no início ela começa a aumentar, depois ela apresenta uma queda significativa, tá? Que é um outro sinal anorexigênico que a pessoa ela tende a ir perdendo. E o que vai acontecer? Aqui no estômago, quando o estômago dilata, você acaba de almoçar, o estômago dilata.
O processo da fome tem relação com a queda da grelina, né? Então, quando o estômago dilata, essa GH-relina ela começa a reduzir, e quando o estômago ele começa a diminuir, essa GH-relina ela começa a promover, então, estímulos ao centro orexigênico, que é o centro da fome. Então, o que vai acontecer? Acontece um desequilíbrio muito grande entre esses hormônios, onde os hormônios, né, orexigênicos, os hormônios que têm uma ação orexigênica, eles conseguem predominar muito mais do que os hormônios que começam a ter uma ação anorexigênica. Então, por isso que a pessoa, cada vez mais, ela tende a ter um mecanismo, um sinal para a saciedade muito pequeno. Então, por isso que o metabolismo energético dela sempre vai ser positivo, porque ela vai comer muito, né? Ela vai comer em grande, sempre escala, em grande quantidade. Então, por isso que esses hormônios produzidos pelo nosso trato gastrointestinal, eles começaram a ser um alvo muito importante, né, do seu efeito sobre o desequilíbrio no metabolismo energético e sua associação com a obesidade, né? Dentre os hormônios incretínicos, nós temos aqui o GLP-1, né, que é o peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1, né, e o GIP, tá? Esses hormônios incretínicos, eles vão ser secretados pelo trato gastrointestinal, tá? E uma vez secretados pelo trato gastrointestinal, eles promovem um mecanismo de feedback negativo na ingestão alimentar, porque eles têm ação sobre os núcleos da saciedade, tá? Só que o grande problema é o seguinte: se esses hormônios eles têm relação com a saciedade, como é que é a velocidade deles no nosso organismo, no nosso metabolismo, né? A velocidade deles é muito rápida. É muito rápida por quê? Porque tem uma enzima no nosso organismo aqui que é chamada DPP4, que degrada muito rapidamente esses hormônios que têm relação com a saciedade. Então, o que vai acontecer? Numa pessoa com obesidade, esses hormônios são degradados muito rápido, porque essas enzimas aqui, elas estão tendo uma ação em uma velocidade mais elevada, né? Então, é por isso que a pessoa ela não consegue se livrar desse efeito, né, da fome. Ela não consegue desenvolver a saciedade, tá bom? Em função disso, a indústria farmacêutica ela teve uma sacada muito interessante, né? Ela começou a desenvolver, então, hormônios semelhantes ao GLP-1 e outros hormônios e outros fármacos que atuam de maneira antagônica, né, inibindo a DPP4. E foi aí que começou, né, um alvo em cima do tratamento farmacológico associado à terapia incretínica, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, ali 2010, mais ou menos 2009, sobretudo, acho que de 2009 para cá, começou assim uma enxurrada de evidências mostrando o efeito da terapia incretínica, possivelmente no tratamento da obesidade. Por que isso acontecia? A terapia incretínica, né, com análogos de GLP-1, o GLP-1 ele é um hormônio insulinotrópico, né, então ele ajuda a controlar a glicemia, basicamente isso. Só que algumas pessoas que estavam fazendo uso desses análogos do GLP-1 com o intuito, né, de controlar a glicemia, o que acontecia com essas pessoas? Elas perdiam muito peso e, por sua vez, perdiam assim, uma quantidade muito grande de gordura corporal, né? Então, em função disso, né, esse medicamento aqui, que a marca dele, né, o nome do mercado dele é Victoza, ele nada mais é do que uma liraglutida, né? A liraglutida é um tipo de GLP-1 modificado, tá? Vamos ver aqui nos tipos de GLP-1 modificado. Então, o GLP-1 ele tem uma importante função, a gente já está percebendo, na saciedade e na quebra de gordura. Só que o problema é que o GLP-1 que a gente produz, o endógeno, ele tem uma ação muito rápida, ele é quebrado muito rápido pela DPP4. E agora, se eu botar uma albumina e um ácido gráfico num GLP-1, ele vira uma liraglutida. Por que eu colocar uma albumina e um ácido gráfico? Porque essa molécula ela vai conseguir ter uma ação muito mais prolongada no organismo, ela vai demorar mais a ser quebrada. Então, a liraglutida é um GLP-1 que tem uma ação por muitas horas ao invés de poucos minutos, né? E, em função disso,
se a liraglutida ela tem um potencial muito grande na redução de peso, será que ela pode ter uma ação satisfatória no sistema cardiovascular? Então, foi aí que algumas revisões começaram a mostrar isso, né? Começaram a mostrar que, por exemplo, o tratamento com liraglutida melhorava a função cardíaca, melhorava a função miocárdica, e que isso poderia ser um alvo para algumas pessoas até que estão começando a desenvolver um estágio de insuficiência cardíaca, né? Em função da obesidade e em função das adaptações deletérias relacionadas ao estilo de vida. E foi aí que surgiu uma ideia nossa, né, quando eu trabalhei lá no pós-doc, da gente começar a fazer o quê? Vamos avaliar, então, o efeito da liraglutida, da terapia incretínica, na dinâmica cardiovascular. Como assim dinâmica cardiovascular? Eu quero observar o que vai acontecer com a função miocárdica, porque a obesidade ela tem uma relação direta com maior índice de infarto agudo do miocárdio e em função da doença da artéria coronária, mas também em relação à função vascular cerebral, né? Que a função vascular cerebral hoje no Brasil também é uma causa-morte muito elevada, que é o acidente vascular, né? O derrame cerebral. Então, com isso, nós trabalhamos induzindo obesidade, né, em ratos, e em função disso a gente começou a perceber umas coisas bem interessantes, né? Esse grupo aqui são dos animais que foram induzidos à obesidade, então a gente pode perceber que o peso corporal deles tiveram um incremento, embora não tenha sido muito elevado assim, mas teve um incremento significativo, né? E aqui o tratamento com a liraglutida e a sitagliptina, que são dois medicamentos, né? A liraglutida é o análogo do GLP-1 e a sitagliptina bloqueia aquela enzima que atua no GLP-1, né? Então a gente percebe que a liraglutida ela teve um efeito mais assim, muito mais potente na prevenção desse ganho de peso, tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês logo direto para dois fatores aqui embaixo, né? Esses fatores relacionados com a glicose em jejum, que os animais que foram induzidos à obesidade, eles apresentaram uma glicemia em jejum maior, tá? E a liraglutida, ela teve um papel bem relevante na redução da glicemia de jejum e também nos parâmetros relacionados ao teste de tolerância à insulina, né? Você, particularmente, você dá uma quantidade, né, de glicose, né, como se fosse o teste oral de tolerância à glicose. Você dá glicose e depois acompanha a queda da glicemia. E essa velocidade de queda tem relação com resistência à insulina, tá? Muito bem. Então, uma vez com que a gente tem observado que os animais que desenvolveram obesidade, eles apresentaram parâmetros metabólicos ruins, esses parâmetros metabólicos tiveram relação com parâmetros hemodinâmicos ruins, por exemplo, elevação da pressão arterial. Então, alterações da glicemia associadas a alterações no processo inflamatório também vão ter alterações vasculares e, por sua vez, desenvolver uma resistência, aumento da resistência, aumento da pressão, né? E o grupo da liraglutida, a gente pode perceber, e da sitagliptina também, eles tiveram uma redução significativa, conseguiram resguardar a função hemodinâmica. A função miocárdica, olha aqui, ó, os índices de contratilidade, que é de força de contração e de relaxamento, estão bem reduzidos, demonstrando que estão com uma função miocárdica ruim. E depois a gente percebe que tanto a liraglutida como a sitagliptina tiveram um efeito melhor nesse desempenho miocárdico, tá? E um outro parâmetro que a gente conseguiu avaliar foi a função vascular cerebral. Então, aqui a gente fazia uma espécie de uma cirurgia, e nessa cirurgia a gente avaliava a estrutura vascular do cérebro para ver se ela estava apresentando algumas disfunções, como, por exemplo, a redução do diâmetro capilar. Quando ocorre a redução do diâmetro capilar, significa que a perfusão do tecido está diminuindo, né? E da densidade capilar também, tá? Tanto a densidade capilar como o diâmetro do capilar reduziu, mas a gente percebe que a liraglutida, o tratamento com a liraglutida, melhorou esses parâmetros relacionados aí com a função vascular, tá? E uma coisa que estava relacionada com isso tudo é o seguinte, que quando o processo inflamatório ele começa a ser espalhado por todo o tecido, isso leva a uma disfunção mitocondrial muito grande nos tecidos.
Então, para a gente saber se a função miocárdica, a disfunção miocárdica e a disfunção microvascular cerebral, ela tinha alguma relação com a função mitocondrial, a gente avaliou isso também. Então, uma coisa bem interessante essas curvas, quanto menos elas diminuírem, isso significa que a função mitocondrial está alta. Quando ela cai muito, a função mitocondrial caiu muito. Em resumo, a função mitocondrial ela foi muito reduzida no grupo obeso e a liraglutida conseguiu recuperar a função mitocondrial. Então, isso explica por que todos os tecidos responderam melhores e a função, tanto microvascular cerebral quanto miocárdica, elas tiveram um parâmetro bem relevante, tá? Beleza, mas quando a gente começa a falar de exercício físico, e aí? Será que o exercício físico ele tem algum impacto, né, nesse GLP-1, nesse análogo aí, ou até mesmo no GLP-1 endógeno? Porque, sendo assim, a gente percebe que algumas pessoas que praticam regularmente atividade física, elas conseguem ter um controle melhor do apetite, né? E aqui nós temos um outro estudo mostrando exatamente isso, que o exercício físico, ele combinado com a terapia do GLP-1, tá? Ele pode ser um tratamento extremamente relevante para o controle do diabetes e de algumas doenças metabólicas, porque o exercício ele tem uma eficácia melhor em relação à atuação do hormônio com receptor, né? Então, o exercício físico, de uma certa maneira, é um facilitador para esse processo terapêutico, tá? Mas aí a gente para pensar no seguinte, né? Existem, na verdade, tantas possibilidades da gente fazer exercício físico, né? Que a gente fica sempre pensando qual é a melhor dose e resposta. Porque o Colégio Americano de Medicina do Esporte, normalmente, ele sugere que você faça lá atividades contínuas, né? Podem ser também intervaladas, mas na sua maior magnitude, atividades contínuas, entre 3 e 6 METs, até atingir um volume mais ou menos numa faixa de 200 a 300 minutos por semana, tá? Só que outras evidências mostram, né, que outros modos de exercício físico, como por exemplo, né, exercícios com intensidades mais elevadas, isso pode ter um impacto melhor na resposta metabólica e também na resposta cardiovascular. Então, por isso que a gente sempre fica com essa pergunta: qual é a dose ideal relacionada à prática do exercício físico? É melhor fazer exercício físico prolongado com intensidades mais baixas, ou é melhor fazer exercício, né, com um menor tempo de duração e uma intensidade mais elevada? A gente repetiu o mesmo estudo, tá? O mesmo estudo, só que agora avaliando o efeito do treinamento intervalado de alta intensidade no mesmo modelo de obesidade, né? E aqui a gente consegue perceber que os parâmetros se repetiram e que o treinamento intervalado de alta intensidade, ele conseguiu ter uma prevenção nesse distúrbio relacionado à glicemia, né? Os animais obesos, eles desenvolveram resistência à insulina, e os animais que fizeram exercício físico, somente o exercício físico de alta intensidade reduziu isso. Mas quando você faz exercício físico e mantém uma dieta ruim, a gente percebe que esses parâmetros não conseguem ser totalmente recuperados. Então, isso foi uma coisa que nos chamou muito a atenção. Fazer exercício de alta intensidade é bom? É muito bom. Você melhora muito a sensibilidade à insulina. No entanto, se você fizer exercício de alta intensidade e manter uma dieta rica em gordura, esses efeitos não serão tão pronunciados assim, né? E com isso a gente pôde perceber também, né, a resposta em relação aos parâmetros hemodinâmicos e também na função ventricular, na função do coração, né? Os animais obesos aqui, eles tiveram parâmetros ruins relacionados à pressão arterial mais elevadas, e o treinamento físico ele conseguiu fazer com que os parâmetros de pressão eles fossem controlados, né? Então, de uma certa maneira, o exercício físico intenso ele consegue prevenir esse aumento de pressão induzido pela dieta, tá? Mas, por outro lado, quando a gente foi avaliar a função do coração, né, somente o exercício físico teve uma melhora na função do coração. A obesidade teve uma redução, obviamente, na função do coração. E você fazer exercício físico com uma dieta rica em gordura
você não tem uma melhora tão relevante assim da função miocárdica. Mais um alerta para a gente, né? Então não adianta ficar fazendo exercício físico indo no McDonald's todo dia. E uma outra coisa que a gente avaliou também é a função autonômica, porque a função autonômica ela tem relação com o risco de arritmias e morte súbita. Novamente, a gente pode perceber que o exercício físico ele melhorou a função autonômica, né, a elevação dessas barras, e o treinamento físico associado à dieta hiperlipídica, ela não teve uma melhora tão relevante assim na função autonômica, mostrando disfunção autonômica, né? Mais uma vez, fazer exercício físico e se alimentar ruim, você não vai ter um bom parâmetro relacionado à função autonômica. Eu passei demais aqui. E aí, da mesma maneira, a gente avaliou a função microvascular cerebral, demonstrando que a obesidade reduz a função microvascular cerebral, o exercício físico melhora de maneira bem relevante a função microvascular cerebral, mas que o exercício físico com a dieta hiperlipídica, ele não teve uma melhora tão relevante assim, ficou no meio termo, né? Ficou bem no meio termo ali. Isso tudo foi associado ao quê? À disfunção mitocondrial, tanto no cérebro quanto no coração. Então, olha lá, quanto mais essa queda dessa curva acontecer, ocorreu uma disfunção mitocondrial, exatamente em quem? Nos animais que apresentaram obesidade e até mesmo naqueles que, mesmo com o treinamento físico, eles tiveram uma dieta rica em gordura, tá? Então, com isso, a gente conseguiu fechar o mecanismo mostrando que a dieta rica em gordura promove uma disfunção mitocondrial nos tecidos, os tecidos eles começam a apresentar disfunção e que essa disfunção pode ter relação com a disfunção autonômica também, né? Tanto no cérebro quanto no coração a gente conseguiu observar a mesma resposta. E aí, qual foi a nossa ideia? A nossa ideia é tentar trazer isso para a vida real, né? Isso daqui são resultados, né, de uma aluna minha, que hoje é professora aqui da instituição, né, a Viviane Faleiro. Isso daqui são parte dos resultados da dissertação de mestrado dela, não sei se ela está aí, né, no finalzinho ela pode dar um alô aí para a gente, né? Que a gente aplicou 3 modelos de exercício físico e para avaliar esses modelos de exercício físico na resposta metabólica e na resposta hemodinâmica também. Um exercício moderado de baixa intensidade, um exercício intervalado, né? Isso daqui foram naqueles remos ergômetros, né, da Concept 2, e no treinamento funcional de alta intensidade num crossfit, né? O mais interessante disso foi a gente perceber que esses treinamentos eles tiveram a mesma sobrecarga de treino, né? Os parâmetros de controle de carga indicam que os 3 treinos tiveram cargas equalizadas, tá? Eles geraram a mesma sobrecarga para a pessoa. E aí, em função disso, a gente pode perceber o seguinte: os 2 treinos intensos, seja o funcional, né, o CrossFit, como o HIIT, eles tiveram uma melhor resposta no EPOC, no excesso de consumo de oxigênio após exercício. A gente percebe que a curva do oxigênio está mais alta nas pessoas que fizeram exercício intenso, por 30 minutos, tá? Então, de uma certa maneira, a pessoa consegue mobilizar mais oxigênio, tá? E isso tem uma relação exatamente com o quê? Com a intensidade do exercício, uma vez com que a sobrecarga total deles eram iguais, carga equalizada. O que tem de diferente aqui? Exercícios intensos, curta duração, exercícios moderados de mais longa duração. Então, aqui a gente percebe que a intensidade ela tem um fator importante nesse EPOC, nesse aumento da demanda energética após esforço, né? Então, quando a gente nota, olha, os exercícios foram com cargas equalizadas, né? Então, isso significa que o dispêndio energético mecânico deles é praticamente iguais. Mas se eles tiveram um dispêndio energético total maior, então por que esse efeito do EPOC foi mais satisfatório? Esse efeito do EPOC foi mais satisfatório porque os exercícios intensos, eles geram uma resposta térmica maior relacionada ao aumento da temperatura corporal. E essa resposta térmica, por sua vez, é que vai ter uma relação mais significativa com uma possível perda de peso associada aos exercícios intensos.
E com isso a gente pode perceber, né, também a mobilização de substratos. Pessoal, olha o áudio aí, por favor. Tem áudio aberto. Tá? Contribuição energética em cada um dos treinamentos. Então, os treinamentos intensos, é óbvio que eles vão ter um impacto muito maior nos carboidratos, né, do que nas gorduras. E que, por sua vez, a gente consegue perceber que eles geraram uma maior demanda energética porque a taxa de oxidação de carboidratos foi muito elevada, tá? E com isso a gente consegue concluir, né, que os exercícios intensos, de uma certa maneira, eles podem ser uma estratégia muito relevante para o tratamento aí da síndrome metabólica e também do risco cardiovascular associado às doenças metabólicas, né? Isso porque a gente percebeu que os exercícios intensos, eles também têm um impacto mais relevante na redução da pressão arterial após o exercício. Pressão arterial de repouso, né, sistólica, diastólica e a média aqui em menos 10, né, exercício físico imediatamente após, no tempo zero, tá bom? E no pós-exercício, a 10, 20, 30, 40 minutos após o exercício. A gente percebe que os exercícios intensos tiveram um impacto maior na redução da pressão arterial, né? Tanto sistólica, quanto diastólica, quanto média. Então, os exercícios intensos, eles têm uma resposta mais relevante na hipotensão pós-exercício, tá? E essa hipotensão está relacionada com parâmetros externos, uma vez com que a frequência cardíaca não tenha apresentado diferença significativa entre esses treinos, né? Então, qual é a mensagem final que eu trago aqui para o pessoal, que eu trago para vocês? Nós, profissionais de educação física, profissionais da área da saúde, isso tudo tem relação com o quê? Com o nosso estilo de vida, com nossos hábitos de vida, né? Então, os hábitos de vida ruins que a gente observa por aí, né, associado a uma dieta ruim, associado, né, ao tabagismo, associado ao alto consumo de bebidas alcoólicas, ao sedentarismo, à falta de exercício físico, né, como Platô mesmo dizia, a falta de atividade física ela destrói um bom condicionamento, e que enquanto isso, né, que de uma certa maneira o movimento ele pode ser um método físico interessante para preservar o corpo, né? Então, de uma certa forma, né, o exercício físico ele está aí como um método, uma intervenção, né, não farmacológica muito importante na vida das pessoas e que, de uma certa maneira, nós, como profissionais de educação física e como profissionais de saúde, a gente tem sempre que incentivar a prática regular de atividade física e a bons hábitos de vida, de uma certa maneira. E não se esqueçam que semana que vem nós continuaremos com as nossas lives, tá? Não sei se o professor Cícero está aí, ele ia trazer a turma dele. Então é bom que aí já está intimado assim ao vivo mesmo, né? Semana que vem teremos aqui então o professor Cícero Freitas, né? Um grande amigo, o professor Cícero Freitas, doutor em bioquímica médica, está com a nossa disciplina aí de recuperação musculoesquelética, os alunos dele devem estar aí conosco também. Próxima semana, dia 25 de março, às 18 horas, mesmo horário, né? Divulgaremos o link em breve aí, teremos essa mega palestra também, e nas demais nós iremos sempre fazer as divulgações das próximas palestras que virão. Pessoal, muito obrigado, tá, pelo tempo de vocês, espero ter trazido informações que possam ser relevantes para que vocês possam passar para os alunos de vocês e que com isso a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade com estilo de vida e com uma saúde mais preservada. Lembrando que os vídeos estarão lá no YouTube, no canal do YouTube, tá? Todos esses vídeos aqui eu vou estar carregando eles lá no YouTube, então procura lá como Silvio Marques PhD que vocês vão encontrar. Beleza? E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E eu abro agora esse período aí para tirar dúvida e que vocês possam fazer perguntas.